Olá! Hoje no mundo político, o debate é sobre o repasse de recursos do acordo da Vale para os municípios mineiros. Já tramita na Assembleia uma proposta de emenda à Constituição para viabilizar a transferência especial de R$ 1,5 bilhão. Eu vou conversar com o deputado André Quintão, que é do PT, ele é líder da oposição na Assembleia, do bloco Democracia e Luta, e é também o presidente e relator da comissão especial que trata do repasse de recursos do acordo da Vale para os municípios mineiros. Então, é a PEC que está em tramitação na Assembleia desde a semana passada. Deputado, muito obrigada por atender o mundo político. Prazer retornar ao mundo político, Vivi. Deputado, a PEC 68 ela permite que parte dos recursos do Acordo da Vale sejam destinados diretamente aos municípios, sem a necessidade de convênios. O governo defende que haja a celebração de convênios para garantir uma correta aplicação dos recursos, é o argumento que é usado. Por que esse argumento foi rechaçado e essa PEC, afinal, foi instalada e isso está sendo questionado pelos deputados, pela Assembleia? Bem, Vivian, em primeiro lugar, a modalidade de transferência especial, transferência direta para os municípios não é nenhuma novidade institucional. Os recursos do Fundo de Participação de Municípios são assim transferidos, os recursos do Sistema Único de Saúde, do Sistema Único da Assistência Social, são transferidos de fundo a fundo, sem a necessidade desse modelo convenial, e as próprias emendas impositivas têm também uma previsão da transferência especial. A transferência especial ela é menos burocrática, mais ágil, e de forma alguma ela significa abrir mão de controle legal. Pelo contrário, a transferência especial, o município recebendo recurso, ele continua submetido à fiscalização das câmaras municipais, do Tribunal de Contas do Estado. Portanto, ao inserirmos na Constituição Estadual que é permitido você, em caso de recursos e créditos adicionais, poder repassá-los de forma direta aos municípios, é uma medida que fortalece a autonomia do município, porque ele pode utilizar ao seu tempo o recurso naquela prioridade que ele definir e também desburocratiza, agiliza o repasse, torna o repasse mais republicano, porque os 853 municípios passam a receber o recurso, no caso do acordo da Vale, proporcional à sua população, de maneira simultânea. Ou seja, você não tem uma utilização política, você não tem aquela velha história de colocar um município na frente do outro. O modelo convenial permite isso, dadas as exigências burocráticas. Por isso que estamos com este intuito de aprovar na Constituição esta modalidade de transferência que já existe, também para a necessidade de repasse de créditos adicionais. A origem do dinheiro, não é, que tem a ver com o acordo, que tem a ver com o acordo que foi firmado entre o governo do Estado e a Vale, por conta do desastre criminoso que ela provocou em Brumadinho, que morreu 270 pessoas, que provocou enorme consequências ambientais sérias e tal. Enfim, o fato de ter essa origem tem alguma justificativa para essa transferência especial? O senhor relaciona essas coisas? Não, primeiro, Vivian, sempre é bom dizer, e você já o fez, que esse acordo da Vale não é nenhuma benesse da Vale, não é nenhum favor também do governo de Minas ao destinar estes recursos para as áreas finalísticas ou mesmo para os municípios. É uma reparação que foi fruto de um acordo onde a Assembleia Legislativa não participou. Então, é um acordo realizado entre o Ministério Público Estadual, o Ministério Público Federal, o Tribunal de Justiça, a Defensoria, o governo de Minas e a Vale. Esse recurso, uma parte dele
é obrigação da Vale em fazer. A Vale vai realizar algumas intervenções diretas, outra parte ficará a cargo do controle do Ministério Público, do Tribunal de Justiça, e uma parte, 11 bilhões de reais, serão transferidos para o Estado de Minas Gerais em parcelas semestrais durante aproximadamente 5 anos até atingir esse valor. É esse valor que a Assembleia está analisando. Então, a transferência especial que nós estamos propondo é para uma parte desse recurso, por volta de 1,5 bilhão, resultante de identificação de gorduras no próprio acordo, que a Assembleia não participou, mas quando você recebe um projeto na Assembleia, você tem a obrigação de analisar. Então, no meio de uma pandemia, onde os municípios precisam reforçar o Sistema Único de Saúde, onde as pessoas estão sofrendo consequências sociais perversas, onde é necessário fortalecer o Sistema Único da Assistência Social, onde boa parte dos municípios está tendo que fazer economia em áreas prioritárias. Nada mais justo do que você utilizar parte desse recurso para os 853 municípios. O projeto original do governo constava, por exemplo, gastos exorbitantes com consultorias externas, aproximadamente 300 milhões de reais, recursos para a reforma da logística energética da cidade administrativa, ou seja, utilização de um recurso no meio de uma pandemia para consultorias, para atividades meio. Então, o que a Assembleia fez, dentro da sua prerrogativa, foi identificar essas gorduras e sugerir ao governo que o governo reenviasse para a Assembleia um outro mapa de prioridades, que nesse momento de pandemia pudesse atender os 853 municípios. Sempre é bom dizer que a região afetada, região de Brumadinho, Vale do Paraopeba, tem investimentos garantidos fora da Assembleia Legislativa. São recursos que serão destinados através de projetos encaminhados pelas prefeituras e por entidades da sociedade civil, com acompanhamento de assessorias técnicas independentes, a cargo aí do Ministério Público e do Tribunal de Justiça. E sempre também, eu que fui relator da CPI de Brumadinho, resultante este acordo de uma tragédia criminosa que matou 272 pessoas. Agora, deputado, qual que é a expectativa para a chegada da PEC no plenário e da votação? A PEC exige um quórum qualificado, né? Só 48 dos 77 deputados para aprovar, teriam que votar sim a PEC. Qual que é a expectativa da votação, para quando? Porque eu sei que o ritmo está acelerado aí da tramitação, e de ter esses 48 votos. Com relação à votação, provavelmente durante esta semana votaremos o primeiro turno. Há um prazo de 3 dias entre a votação do primeiro para o segundo turno, portanto, o segundo turno deverá ser votado no início da próxima semana, caso aprovado em primeiro turno. Eu acredito, Vivian, na aprovação. A maioria dos deputados e deputadas da Assembleia conhecem a realidade dos municípios mineiros, defendem a autonomia municipal, defendem essa maior agilidade e critérios republicanos no repasse. Não é hora de utilizar politicamente esse recurso, seja o governo, seja qualquer outro agente político. Nós precisamos apoiar os municípios nesse grave momento que o mundo, o Brasil e Minas Gerais vivem com essa terrível pandemia e seus efeitos sociais e econômicos perversos. Eu acredito na aprovação e ela já poderá ser utilizada com a destinação de parcela dos recursos da Vale. Esse projeto também a Assembleia precisa aprovar, destinando 1,5 bilhão para os municípios mineiros. Pois é, de fato, assim, a PEC, ela destrava aí um impasse para a autorização do uso desses 11 bilhões, né, pelo governo do Estado, mas ela tem que passar. O senhor acredita que o governo vai tratar isso realmente dessa forma, quer dizer, vai reconhecer que pode usar dessa garantia que a PEC dá?
Ô, Vivian, durante a tramitação do projeto Acordo da Vale aqui na Assembleia, nós fizemos inúmeras reuniões com secretários que integram o atual governo, com os líderes do bloco de governo. Foi feito um entendimento para que o projeto fosse votado e este reexame de prioridades fosse realizado pelo próprio governo. O governo concordou com essa proposta, concordou com o repasse para os 853 municípios. Se o governo estava inseguro juridicamente, a Assembleia tratou de construir legalmente essa alternativa na Constituição do Estado, sem abrir mão do controle legal. Repito, os municípios estarão sujeitos a prestar contas ao Tribunal de Contas do Estado, às câmaras municipais. O próprio Estado pode também, depois da lei aprovada, criar algum mecanismo de acompanhamento do gasto destes recursos pelos municípios. Então, nós apresentamos a alternativa jurídica para o impasse. A questão política fica nas mãos do governo. Se o governo vai querer manter o entendimento com a Assembleia feito anteriormente, e se o governo acha que é importante repassar recursos nesta pandemia para fortalecer as políticas públicas locais, com autonomia para os 853 municípios. É isso que está sendo discutido. Eu acredito que a gente possa concluir, ainda nesse período, até o dia 17 de julho, tanto a votação da emenda constitucional que permite essa transferência direta, quanto o projeto do Acordo da Vale, através do reenvio para esta casa das prioridades pelo governo de Minas, beneficiando os municípios e aqueles projetos que eles consideraram prioritários, nessa perspectiva. Não é a favor da Vale, que cometeu um crime em Brumadinho, e não é a favor do governo, porque ele está utilizando um recurso oriundo de reparação com destinação debatida no Parlamento Mineiro. Deputado, a relação do governo Zema com a Assembleia teve muitos momentos complicados, desde o início, não é? No início de 2019, mesmo antes do governador tomar posse, houve estranhamento por causa de declarações que ele fez. Enfim, sempre foi marcado pela tensão. Parece, neste momento e nesses últimos meses, que essa tensão está, digamos, maior, que tem um clima mais difícil entre a Assembleia e o governo do Estado. É a proximidade do ano eleitoral? Vivian, muitas vezes o que eu percebo, olhando aqui da Assembleia, é que alguns interlocutores do governo fazem determinados entendimentos com a Assembleia, com os líderes, com a presidência da Casa, e depois há um outro comando interno. Então, é um desencontro de atitudes no interior do núcleo de direção do governo. Então, muitas vezes isso atrasa processos que já poderiam estar concluídos, como, por exemplo, a própria votação do Acordo da Vale. Nós fizemos um acordo e eu participei dessa reunião, um entendimento para a votação às 17 horas. Quando chegou na comissão às 18 horas, o governo já apresentou uma outra proposta. Então, isso atrasou em 10 dias, ou poderá atrasar até mais, a votação de um projeto considerado prioritário pelo governo. Então, eu nem acredito que seja pela aproximação do período eleitoral. Essa é uma constante. Em várias situações, poderíamos lembrar aqui do reajuste para a área da segurança pública, a pressa em antecipar os recebíveis do Nióbio, da Codemig, para colocar o salário dos servidores em dia, a negativa recente do secretário de Estado da Fazenda, numa audiência do Assembleia Fiscaliza, em falar quanto que o governo tem de saldo na sua conta, quanto que o governo tem em caixa. Quer dizer, é uma informação básica
para quem defende o princípio da transparência. Então, eu acho que é uma pergunta sobre isso, aproveitando que o senhor tocou nesse assunto. A reunião não foi concluída porque ele disse que não tinha como apresentar esse dado, não é? Como é que fica isso? Vai ter uma nova reunião? Ele vai ter que entregar essa informação? Olha, eu acredito, e esse é um comando do presidente da Comissão de Fiscalização, ele é que vai tomar a decisão, né, o deputado Eli Tarquínio, né, um dos mais experientes, né, e competentes da Assembleia Legislativa, mas se a reunião foi suspensa pela falta de uma informação relevante para, inclusive, o aprofundamento do debate, que é a situação financeira do Estado, quanto que o Estado hoje tem concretamente nas suas contas, eu acredito que o presidente da Comissão de Fiscalização vai aguardar a remessa dessa informação para prosseguir os trabalhos, né? E eu espero que o governo do Novo, né, que veio com o discurso da renovação, da transparência, apresente esse dado básico, né? Será que o Estado tem recurso em caixa? Não tem? Se tem, por que ele não está pagando o servidor em dia? Por que ele ainda não quitou as dívidas na área da saúde com os municípios, né? Por que ele está com essa pressa em aderir ao regime de recuperação fiscal se ele tem recurso em caixa? Se ele não tiver recurso em caixa, ele vai apresentar aqui o saldo, o extrato bancário, e a Assembleia vai ficar sabendo. Essa é uma obrigação básica, o povo mineiro tem que saber qual que é a situação financeira do Estado de Minas Gerais. Então, eu acredito que essa reunião da Assembleia Fiscaliza está pendente dessa informação básica para a continuidade, inclusive, dos trabalhos, das demais perguntas e temas que forem tratados na reunião. O senhor mencionou aí que tem pendências, né, de pautas do governo na casa, além da autorização do acordo da Vale, que é pauta prioritária, tem, o senhor mesmo mencionou, a adesão ao regime de recuperação fiscal, que é um projeto que é considerado desde 2019, foi entregue, se não me engano, outubro de 2019 à Assembleia, e o governo não conseguiu fazer isso avançar na casa. Tem a privatização da Codemig, que também aprovaram lá os recebíveis do Nióbio, depois a proposta de privatização da Codemig também não caminhou. O governo vai conseguir avançar nessas pautas? Tem um bloco na Assembleia, que não é o bloco que o senhor lidera, é o bloco independente, que tem 40 deputados. Não é? Com o seu bloco, que tem 17, quer dizer, são 57 deputados. Teria que ter adesão de pelo menos o bloco independente, não é? Parte do bloco independente para juntar com o pessoal da base. Qual que é a expectativa de ter dessas pautas avançarem na casa antes das eleições de 2022? Ô, Vivian, sem entrar na discussão ideológica, mas objetivamente, tanto essa pauta de privatizações quanto essas restrições fiscais oriundas de adesão ao regime de recuperação fiscal, impedimento de novos concursos, congelamento de investimentos sociais, é uma pauta que vai na contramão das necessidades do mundo, do Brasil e de Minas, no enfrentamento aos efeitos da pandemia. Acho pouco provável. Você imagina, nós estamos precisando agora da vacina universal, nós estamos precisando de políticas públicas de recuperação econômica e social. Hoje, os estados estão discutindo programas de transferência de renda complementar ao Bolsa Família, a necessidade de fortalecimento do sistema único de saúde. Nós ainda não temos garantia, a gente não sabe sequer qual será a necessidade de vacinação, se será anual, bianual. Nós não sabemos os caminhos de novas cepas, né, da própria pandemia, estamos em início de estudos ainda, do ponto de vista de variantes. Ou seja, você engessar o Estado do ponto de vista de investimento ou de entrega do patrimônio público no meio de uma pandemia, acho pouco provável que essas pautas
avancem. No caso da recuperação fiscal, que é um esforço fiscal para pagar uma dívida do Estado com a União, dívida que muita gente fala com os números, já foi paga várias vezes, sendo que há um passivo da Lei Candir que o Estado, o atual governo, não mexeu uma palha do ponto de vista de uma cobrança mais efetiva. Para um governo federal que comete atrocidades no enfrentamento da pandemia. Eu não sinto clima político favorável nem na sociedade, nem aqui na Assembleia. E no caso de privatização, inclusive com a prioridade, eu acredito, nesse momento, em relação à CEMIG, é a CPI da CEMIG. Nós temos que entender melhor o que está acontecendo na CEMIG, se essa desestatização da CEMIG está seguindo os trâmites normais, legais. Nós temos que entender qual que é a real política do governo para a CEMIG. Né? Muita gente diz que é sucatear para privatizar. Será que é isso? E além de outras denúncias muito graves, né? Que aí, obviamente, cabe à CPI aprofundar a investigação. Então, existe um movimento, inclusive, para a própria venda, né, de ativos da Taesa, da desestatização, seja suspenso até que a CPI da CEMIG avance. Então, eu acho que a pauta... ponto, deputado, uma CPI como a da CEMIG, né, que está apurando supostas irregularidades dentro da companhia, na gestão da companhia, é um pouco invalidada pelo caminho que o governo encontrou, que é vender os ativos. Está negociando ativo, está para concluir um leilão no final de julho, não é? Pois é, o governo, como ele sabe que tem que ter o referendo para qualquer privatização na área de energia e saneamento, tendo em vista as dificuldades que ele tem, inclusive políticas aqui, para ter essa ampla maioria necessária para aprovar uma medida de privatização, ele busca a desestatização. Agora, mesmo a desestatização precisa, se for feita, observar os ditames da lei. E existem denúncias de que isso não está ocorrendo. Então, a CPI da CEMIG tem uma centralidade, um importante papel. Nós, inclusive, estamos defendendo que, no caso da Taesa, sejam suspensas essas iniciativas de venda de ativos em função das denúncias que existem de outros processos ocorridos. Agora, eu acho pouco provável, Vivian, que essas pautas privatistas e de redução de participação do Estado na oferta de serviços e políticas públicas seja aprovada na Assembleia, porque nós estamos no meio de uma pandemia, a pobreza aumentando, a insegurança alimentar aumentando, precisando de uma presença do Estado como indutor do desenvolvimento econômico. Você ir na contramão do que o mundo está fazendo, inclusive países fortemente capitalistas, como o próprio Estados Unidos, o mundo inteiro está discutindo o papel das políticas públicas, o papel do Estado. E aqui nós não estamos falando em tamanho do Estado inchado, Estado ineficiente, não. É Estado efetivo, Estado que produz entregas, Estado que cuida do cidadão, Estado que induz o desenvolvimento, Estado que estabelece cooperação para recuperação econômica, para ampliação da rede de proteção social. Essa é uma tarefa para os próximos 10, 20 anos. Os efeitos da pandemia não são mensuráveis. Infelizmente, a gente mensura, né, mais de 500 mil mortes, né, que é um dado assim, muito lamentável. Quem perde uma vida na família sabe mensurar o que são 500 mil mortes, né, em função de uma pandemia e da irresponsabilidade do governo federal. Isso é mensurável. Agora, os efeitos econômicos, sociais, imagine os impactos na defasagem da educação daquelas crianças e jovens mais pobres, a dificuldade depois de empregabilidade, postos de emprego fechados, pequenos e médios comerciantes, produtores familiares, agricultores familiares, tanta gente que teve que fechar o seu pequeno negócio. Quer dizer, esse processo de recuperação é um processo lento. Então, você abrir mão de institutos, de instrumentos, de instituições
que podem alavancar esse desenvolvimento econômico e social, nesse momento é absolutamente não prioritário, pelo contrário, né? Não é desejável que isso aconteça. Então, essa pauta, o nosso bloco, Democracia e Luta, tem muita clareza. Nós estamos querendo rediscutir, nós estamos querendo discutir transferência de renda complementar em Minas, reexame de renúncias fiscais para grandes grupos econômicos que não estão trazendo benefícios econômicos para o Estado, como a CEMIG, a Copasa, o BDMG, como essas instituições podem potencializar, alavancar a recuperação econômica do Estado de Minas Gerais, como esses recursos do acordo em função da tragédia criminosa da Vale podem fortalecer as políticas públicas locais para os 853 municípios. Então, a nossa agenda, nesse momento, é outra, não é a agenda privatista orientada pelo ultraliberal Paulo Guedes do governo Bolsonaro, né? Eu acho que essa aliança do governador Zema com o presidente Bolsonaro não trouxe até agora nenhum resultado positivo para Minas Gerais. Deputado, e a LDO? Nós estamos há 13 dias do recesso parlamentar, né? A LDO, em geral, é voltada até o início, antes que o recesso comece. Está bem encaminhada? Parece que está na fiscalização financeira. Quando que deve ser votada? Eu acredito que a LDO também, o trabalho de aperfeiçoamento foi feito na Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, deve também essa semana ser votada. A Assembleia, Vivian, tem cumprido a sua parte, né? Tem feito todo o seu esforço, inclusive de aperfeiçoamento de projetos, aqueles que vêm do governo, não obstruiu nenhuma matéria relevante para o Estado de Minas Gerais. Nós próprios da oposição, em algumas matérias, como a prorrogação do Fundo de Erradicação da Miséria, que significou 800, 900 milhões de reais ano para o governo, nós contribuímos com a sua aprovação, porque o partido do governador, ou parte dele, era contrário. A antecipação dos recebíveis da Codemig, nós votamos favoravelmente, né, porque nós dissemos, somos contra a privatização da Codemig, porque o Nióbio é um bem estratégico, mas a antecipação dentro desse momento fiscal do Estado, nós votamos favoravelmente, ou seja, nós temos buscado contribuir. A Lei de Diretrizes Orçamentárias é uma peça estruturante para que no final do ano a gente aprove o orçamento, para que o governo tenha o seu orçamento ano que vem também aprovado pela Assembleia. Agora o projeto do acordo da Vale, mesmo a Assembleia não tendo participado, nós estamos buscando identificar as gorduras, aquelas intervenções que não são relevantes para apoiar os municípios de Minas Gerais. Então, nós estamos fazendo a nossa parte. Eu acredito que nós vamos encerrar o primeiro semestre legislativo até o dia 17 de julho, como prevê o regimento interno da Assembleia, votando a Lei de Diretrizes Orçamentárias sem nenhum tipo, lógico, com aperfeiçoamentos que a Comissão de Fiscalização sempre faz, mas sem nenhum tipo de obstrução ou criando problemas dessa natureza de governabilidade para o atual governo Zema. E essa operação dos recebíveis? O governo abandonou essa história, deputado? Depois de... O governo fez tanta pressão sobre... No final do ano passado, né? O governo fez tanta pressão sobre a Assembleia, aí eu volto, Vivi, a sua pergunta anterior. Os problemas, muitas vezes, surgidos na relação do governo com a Assembleia, são esses comandos assim, pouco claros, pouco nítidos, né? Uma hora era antecipar os recebíveis da Codemig. Ok, aprovamos. Depois a prioridade passou a privatizar a Codemig. Depois passou a ideia de que o BNDES tinha interesse em adquirir parte das ações da Codemig. A Assembleia já autorizou no governo passado a venda de até 49% das ações da Codemig. Então, cada hora o governo tem uma posição em relação a Codemig. Aí a gente pergunta, o governo está com problema de caixa mesmo, para não pagar o salário em dia? Aí a gente pede o saldo, o extrato bancário para o secretário da Fazenda, o secretário da Fazenda se nega a entregar. Então, acho que é aí que a fonte dos problemas políticos vem
exatamente dessa indefinição de sinais trocados, né, de comandos diferentes dentro do próprio núcleo político, administrativo, de gestão do governo. Para a oposição, como é que foi o semestre? Só para a gente encerrar a nossa conversa. Ô, Vivian, nós fizemos, né, como sempre, a nossa parte nessa discussão do acordo da Vale, que é muito delicada, porque a Assembleia não participou da concepção desse acordo, os atingidos não participaram da concepção desse acordo. É um acordo feito em cima de uma tragédia criminosa que matou 272 pessoas. Agora, a Assembleia constitucionalmente tem que analisar os créditos adicionais. Então, nós fizemos um trabalho quase que de aperfeiçoamento daquilo que o governo priorizou, né? Realizamos inúmeras audiências, ainda que remotas, sobre determinadas políticas públicas, né? Foi do nosso bloco a iniciativa das 2 CPIs em andamento, né? A CPI dos fura-filas, com o deputado Ulisses Gomes, líder de minoria, e agora a CPI da CEMIG, com o deputado professor Cleiton e também a deputada Beatriz Cerqueira. No Assembleia Fiscaliza, fizemos aí um pente fino em todas as políticas públicas. No Recomeça Minas, nós tivemos uma participação também muito ativa, particularmente na questão social, né, apoiando a ideia do presidente Agostinho Patrus do auxílio emergencial de R$600 para 1 milhão de famílias em situação de extrema pobreza. Entramos com um projeto de transferência de renda complementar permanente, então essa preocupação social existe, né, muito fortemente, né? Agora, na relatoria da emenda constitucional que pode permitir, né, que R$1,5 bilhão seja transferido diretamente para os 853 municípios mineiros. Então, nós tivemos, e eu elogio aqui o conjunto das deputadas e dos deputados que integram o bloco Democracia e Luta, 7 partidos políticos, presidindo várias comissões. Nós tivemos tanto uma produção legislativa ativa, como uma atividade de fiscalização também muito relevante. Então, e conseguimos fazer o debate da não prioridade de algumas pautas do governo, como essa última que nós mencionamos, de privatização de CEMIG, de Copasa, de adesão ao regime de recuperação fiscal, mas com responsabilidade sobre aquelas pautas que dizem respeito ao interesse público. A nossa oposição não é a oposição do quanto pior, melhor. Pelo contrário, quanto pior é pior, né? Nós estamos no meio de uma pandemia e naquilo que a gente puder contribuir para avançar as políticas públicas, nós continuaremos fazendo. Então, foi um semestre de um trabalho muito intenso, de muita dedicação, e a pandemia exige isso de todos nós, né? Uma concentração, capacidade de trabalho, de responsabilidade e de dedicação, ainda que de uma maneira semipresencial. Deputado, muito obrigada pela conversa, um bom trabalho para o senhor vai ter muito trabalho aí nos próximos dias, até quando vir o recesso aí dia 18, não é? Tem muita coisa pela frente para acontecer, um bom trabalho para o senhor. Obrigado, Vivi, mas é isso aí, a nossa obrigação, nossa responsabilidade, não só como deputado, mas também como líder de um bloco tão atuante como o Bloco Democracia e Luta. Grande abraço, estou à disposição. Conversei com o deputado André Quintão, do PT, ele é líder da oposição na Assembleia do Bloco Democracia e Luta e é também o presidente e relator da Comissão Especial da PEC 68 de 2021, que trata do repasse de recursos do Acordo da Vale aos municípios mineiros. Ela cria aí a possibilidade de que haja uma transferência especial de R$1,5 bilhão. Esse foi nosso assunto central, pois falamos aqui um pouco também sobre outras pautas que estão na Assembleia e que são do interesse do governo, como é que vão caminhar algumas paradas desde 2019. É isso aí, a gente fica por aqui, até a próxima. Tchau, tchau.